Olá, boa noite a todos. Estamos aí mais começando mais uma série do Trajetórias. Hoje a gente vai ter uma convidada super especial, que é minha amiga de longa data. Eu tô adorando falar de longa data, porque que mostra que a gente está envelhecendo e eu tô exercitando esse lado positivo de envelhecer. Para quem está chegando agora, o Trajetórias é uma série de lives que está aqui no meu IGTV, também estou colocando no meu YouTube algumas delas, também está lá no meu Facebook. E a ideia é que a gente aqui converse um pouco sobre percursos de pessoas negras nas ciências, nas artes, na educação, na política. Então, ao todo, são um total de 14 lives que estão acontecendo sempre às 19 horas. Nós já tivemos aqui 4 lives. A primeira live foi com o Fabrício Souza, lá da Paraíba. Ele veio falar sobre a experiência do ser negro. A segunda live, a segunda, a terceira e a quarta live, a gente decidiu tratar com o tema da questão política, né? Nós estamos aí numa época de eleição e é muito importante que a gente comece a pensar sobre se nós queremos uma mudança radical na sociedade, é preciso que a gente pense em como colocar grupos sociais que são minorizados em espaços de poder. Então, por isso, a gente discutiu aqui essas questões com 3 candidatos e co-candidatos, porque 2 deles fazem parte de bancadas coletivas, essa questão das candidaturas negras. Então, na terça-feira nós tivemos a Luana Alves, na quarta-feira nós tivemos o Júlio, da bancada coletiva é, Quilombo Periférico, e na quinta-feira nós tivemos, que foi ontem, né, nós tivemos a Caroline Yara falando sobre as suas trajetórias como uma travesti intersexo e como isso potencializa ali a sua proposta dentro de uma candidatura de uma a co-vereadora, né? Porque ela faz parte da bancada feminista do PSOL. Como eu moro em São Paulo, as convidadas e os convidados políticos foram daqui da cidade de São Paulo. Contudo, é importante vocês darem uma olhada também nessas lives para vocês também pensarem, buscarem na cidade de vocês quais candidatos que estariam ali defendendo aquelas pautas, trazendo para o debate público a questão do antirracismo, ok? Agradeço aqui quem já chegou, a Val, do Laboratório de Forró, a Jéssica também já está aqui, o Patrick Oliveira, o Ale Plier, que é o meu companheiro. Vou chamar a Jéssica, aí a gente já começa a nossa discussão. Esse mudou um pouquinho aqui. Zap, opa, Instagram. Gente, aqui em São Paulo tá chovendo um pouco, então espero que não caia a minha internet. Onde a Jéssica tá já deu uma melhorada. Olá, Jéssica, tudo bem? Oi, Caio. Jéssica, não tô te ouvindo. Obrigada pelo convite, Ah, tá. né? Tá ouvindo? Sim, sim. Tá só um pouquinho de atraso, mas acho que vai dar tudo certo. Ah, tá. Obrigada pelo convite. Tanta gente legal aí participando, né? Com tanto a acrescentar e mudando tanta coisa na nossa sociedade, eu me sinto até importante fazendo parte desse grupo que você está entrevistando nesses últimos dias. Obrigada. Ah, entrevistando não, falo bate-papo. Tá, mas aqui bater papo a gente já bate normalmente, né? Então, E na verdade, gente, a Jéssica me conhece há muito tempo, tá? A gente se conhece desde 2008, né, Jéssica? Quando você entrou na faculdade? 2008, né? isso, Então, a primeira 2008. aula de Beyoncé dela quem deu fui eu. É bom deixar isso claro. E hoje a gente tem um desafio, né? Que é não tornar esse papo muito amigável, né? Vocês já viram que eu já falhei logo de início. Mas assim, eu chamei alguns amigos para essas lives porque isso reflete todo o nosso debate enquanto sujeitos da universidade, enquanto professores. E eu conheço essas pessoas, o que eu dialoguei com essas pessoas me ajudaram a fundar o meu pensamento e acredito que é mútuo, né? Então, assim, são pessoas que a gente já foi para muitos bares comer feijoada, discutir política, indicar livros, né? Aquelas coisas todas, né, Jéssica?
sim, escrever artigos, né? Tudo de maneira informal e ao mesmo tempo super produtiva, né? Eu acho que vai ser mais ou menos assim o nosso papo agora, eu acho. Gente, a Jéssica, ela é professora da rede pública municipal. Jéssica, você me corrige. De Barueri. De Barueri. A Jéssica é moradora de Carapicuíba, ela também é professora da rede estadual, ou seja, a Jéssica tem esse perfil que é muito comum dos professores, que é a dupla jornada, né? Você ter cargos em duas redes. Então, assim, ela tem uma vasta experiência aí do que é ser professora de instituição pública. A Jéssica também é. Essa Jéssica é tão difícil de apresentar porque a gente fala sempre. Ela é professora, como falei para vocês, de português e de espanhol. Ela é mestranda na USP, no Prof. Letras. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre essa. Eu propus esse tema para ela porque acho que ela é uma pessoa ideal para falar sobre essa transformação de uma aluna da escola pública para uma professora da escola pública. Jéssica, eu gostaria que você começasse brevemente se apresentando, porque minha apresentação foi um pouquinho porca. Pode melhorar aí. Bom, o básico o Caio falou, né? Eu estudei a vida toda na escola pública, sempre aqui em Carapicuíba, ensino fundamental, ensino médio. Quando eu fui para o ensino fundamental 2, eu precisei mudar de escola e estudar para uma escola mais longe. Eu acho que é uma coisa meio que comum, né? Os professores falavam que, como eu era a nerd, né? E aí os professores falavam assim, essa escola aqui, que é perto da sua casa, ela é mais defasada, então o melhor é você estudar em tal escola que é melhorzinha. E aí eu fui para uma escola que eu tinha que ir a pé, porque eu não tinha nem ônibus, né? Era contramão, era quase 1 hora de casa andando. No ensino médio, eu continuei nessa escola. Eu tive um privilégio, assim, que apesar de todos os problemas financeiros, a minha mãe nunca me deixou trabalhar durante o estudo. Ela falava, não, você tem que estudar. Então, toda a minha vida foi dedicada à escola. No ensino médio, veio o desejo de prestar vestibular. Na verdade, eu sempre tive um sonho, né, de estudar numa universidade pública. Era, assim, as minhas brincadeiras de Barbie. As minhas Barbies iam para a USP, que era o que eu conhecia, né, porque Carapicuíba é muito perto de São Paulo. Agora, com trem e metrô, dá 40 minutos daqui para a USP. Então, sempre foi um sonho, e no ensino médio eu comecei a fazer um cursinho que estavam oferecendo na escola. A maioria dos meus amigos entraram, era aquele pessoal da escola da família, né, que tinha que fazer um projeto dentro da escola pública para ganhar bolsa, e eles criaram um cursinho. E era todo sábado e domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde. Obviamente, um monte de adolescente, 17 anos, ninguém mais quis ficar, ficamos só eu e um amigo. Firmes e fortes, tendo aula todos os sábados e domingos, das 9 da manhã às 5 da tarde. E resultou, né? Teve um resultado. Aí eu fui aprovada na Unesp, na primeira chamada. Em 2008, um pouco antes de completar 18 anos, eu me mudei para Rio Preto e foi onde eu conheci o Caio. O Caio acho que foi a primeira pessoa com quem eu conversei, né? Lá na Unesp. E foi onde começou toda essa trajetória. E o engraçado é que eu não queria ser professora, né? De jeito nenhum. Eu fui fazer letras, mas pensando em fazer qualquer coisa que não fosse ser professora. Foi algo que surgiu mesmo, assim, quando eu comecei a dar aula, porque até então nunca tinha sido o meu plano ser professora. Na verdade, antes de prestar letras, eu tinha a intenção de prestar jornalismo, porque eu gostava muito de ler, muito de escrever. Só que, assim, no último ano, faltando uma semana para me inscrever no vestibular, eu fiz um teste vocacional num curso profissionalizante que eu fazia. E nesse teste dizia basicamente que eu era muito tímida para fazer jornalismo, que o ideal seria que eu fizesse letras. E aí eu pensei, ok, eu gosto de ler, eu gosto de escrever, né? Aquela coisa meio limitada do adolescente que acha que
Uhum. Quem gostava de matemática tinha que fazer matemática, né? Quem gostava de tinha que fazer letras. E aí eu acabei indo mesmo fazer letras. Foi uma briga em casa, né? Porque justamente surgiu a discussão de, mas você vai virar professora fazendo letras? Né? Você vai ser só uma professora? Eu, tipo, colocavam tanta expectativa em mim, assim, porque eu era uma boa aluna, tirava ótimas notas e tudo mais. E como assim você vai virar professora? Que absurdo, né? Você ser professora. Então, mas eu não queria ser professora. Eu fui fazer letras por outros motivos muito mais românticos do que dar aula. Porque a visão que a gente já tem, né? Acho que a nossa geração já pegou uma desvalorização muito grande do professor. O professor já sofria. Eu lembro de professor meu quase apanhando em sala de aula de colegas. Né? Eu tinha um professor que era formado na Unesp, fazia mestrado. Inclusive foi ele que me apresentou a Unesp, porque até então eu nem conhecia. Para mim era USP e Unicamp só. Nem federal, né? Eu nunca nem tinha ouvido falar de federal. E aí esse professor, eu ficava olhando e o cara era super inteligente, ele falava latim. E o tanto que ele sofria, porque a gente falava, eu não quero isso pra mim, né? Essa parte eu não Uhum. quero. E aí eu fui pra Unesp. E aí começaram as discussões, né? Inclusive com o Caio, com a Bárbara, que é a nossa amiga, que daqui a pouco deve aparecer aqui nos comentários. E foi mudando um pouco, assim, essa visão de querer ser o professor, o que é ser professor. E é engraçado, né, Jéssica? Porque às vezes a gente conta a nossa trajetória, a gente começa a se espelhar, né? Porque também na minha família, meu pai era professor, então ele não queria que eu fizesse licenciatura. Porque, para quem não sabe, gente, quando você escolhe fazer uma faculdade tipo letras, química, matemática, você tem duas habilitações, digamos assim, que é o bacharelado ou a licenciatura. E a licenciatura, ela é para formar para ser professor. Então, meu pai já falou assim, ó, faz primeiro o bacharelado, depois, se você quiser licenciatura, você faz. E, de fato, minha trajetória foi assim, eu fiz o bacharelado, inclusive eu fui para um local que não ofertava licenciatura, mas não teve jeito, eu acabei caindo na questão da docência mesmo. E eu tinha isso porque meu pai era professor. Na escola, Jéssica, você vê assim alguns professores que não incentivam os seus alunos a serem professores? Eu Como é que vejo você está professores vendo isso? não, assim, primeiro, né? Na minha época já não incentivavam. Esse professor que me apresentou a Unesp, ele falou para mim: você vai para Rio Preto, faz tradução, não faz licenciatura. Porque Rio Preto, né, para que o pessoal está aí, tem duas, tem letras licenciatura e letras tradução. E são dois cursos separados. E esse professor falou para mim: não faz a licenciatura. Aí, na faculdade, quando a gente foi fazer os estágios, as professoras que atendiam a gente no estágio, e muitas delas formadas ali pela Unesp de Rio Preto, muitas falavam: não faz, sai daí, vai para o mestrado, procura outra área, não fica na educação. E aí, depois que eu me formei, e eu cheguei assim, muito. Não, eu não era muito nova, mas eu tinha um jeito, né, de ser muito jovem, apesar de já ter 22 Uhum. anos. E me falavam: ah, você estudou em universidade pública, você não vai ficar aqui dando aula, né? Você vai fazer outra coisa da sua vida. Isso aqui é só enquanto você se encontra. Isso eu já formada, já sendo professora. E com os alunos, na verdade, nem tem muito essa conversa. Eu nunca vi alguém falando para um aluno: não seja professor. Né? Eles mesmos, é difícil ter algum deles que diga eu quero ser. Né? Porque, assim, uma coisa que a gente precisa ver é que com as políticas de afirmação, né, que tiveram aí nos últimos anos, eles podem ter outras possibilidades. E então eles ficam sonhando assim, né, em ser médico, não, sonhando não que não seja possível realizar, né? Eu espero que seja. Eu quero ter muitos alunos, ex-alunos aí, médicos, engenheiros e advogados. Mas é onde eu vejo Não, eles mas é mirando. sonhando do ponto de vista de começar a planejar, né? Sim, sim, sim. Então, é raro. Tem um ou outro que fala que quer ser professor.
Da minha parte, eu falo para eles, vocês veem, não é fácil, mas vale a pena, né? Mas assim, é muito difícil um deles falar que quer essa profissão. E o que eu tenho visto dos alunos mais velhos, assim, que chegam mesmo na fase de prestar vestibular, alguns vão para a área da licenciatura, principalmente para letras, né? Porque os cursos de letras são curtos. Os cursos de letras, em faculdade particular, tem curso de 2 anos. Então, E eles são veem como baratos uma também, né? alternativa e são baratos. Outro dia mesmo eu tive uma conversa com uma aluna que ela está no segundo semestre de espanhol. Segundo? Não, terceiro semestre de espanhol. Sendo que esses 2 últimos foram todos à distância, né? Mas, por algum motivo, ela resolveu dar aula de espanhol para os amiguinhos dela. E está cobrando para isso. E aí ela veio me perguntar, professora, que faculdade que eu tenho que fazer? Eu falei, tem que fazer letras. Mas é uma faculdade, faculdade? É uma faculdade, é um curso, né? Os mais longos chegam a ter 5 anos, mas você aí encontra cursos de 2 anos. Ela, ai, tem que fazer 2 anos para dar aula? Não, então eu não quero mais não, sabe? Então, é... eu acho que eles têm muita impressão que ser professor é pegar um livro e passar lição na lousa. Então, eles não querem isso como profissão, né? São poucos que veem isso diferente. E você me lembrou um episódio, Jéssica, porque, né, gente, só é possível ter licenciatura em 3 anos porque você tem um regulamento no MEC que permite isso. E, e uma vez não foi assim. E aí, inclusive, durante o curso, você fez noturno, né, Jéssica? Não, eu fiz diurno. Você fez o diurno, é verdade. O inglês e o espanhol era diurno, lá na Unesp de Rio Preto, e o francês e o italiano era noturno. E aí, o que aconteceu? No mesmo período que o MEC permitiu que as universidades pudessem fazer o curso de letras em 3 anos, a Unesp foi no sentido oposto, porque o noturno virou 5 anos. E aí, eu lembro desse episódio que as pessoas meio que brincavam, assim, né? O quê? Você vai demorar 5 anos para se formar em letras, quando você pode ir ali na Uni qualquer coisa e fazer em 3, né? E que as pessoas não veem, que é o compromisso que a universidade pública tem em formar um professor de qualidade. Como a Jéssica apontou, né? Lecionar não é só pegar um livro e ir na lousa e copiar. Vai muito mais que isso, né, Jéssica? Não, inclusive, você falou agora, eu lembrei de um diálogo que eu tive com uma professora de inglês, né? Super novinha, super fofa, assim, tal. Aí, não sei por que a gente entrou nesse assunto de quanto tempo levou para se formar. E eu falei para ela, o meu curso era de 4 anos, mas eu fiz em 5, porque eu viajei e um semestre eu precisei ficar afastada, né? Aí ela falou assim, 5 anos? Mas que faculdade de letras que dura 5 anos? Eu falei, acho que a maioria dura entre 4 e 5. Ela, não, eu fiz em 2. E o engraçado é que ela não sabia que. Não é que eu não vejo problema, tá? Ok, ela fez em 2, não sei a realidade dela e tudo mais. Se Mas é o que eu achei. permitido, né? Ela não cometeu nenhum crime. É, o que eu achei estranho é que ela não sabia que normalmente uma faculdade de letras duraria 4 anos. Para ela, o meu caso foi uma super exceção. E ela é professora, ela não é aluna, ela já é formada. E na cabeça dela é um absurdo uma faculdade durar 4, 5 anos, porque ela fez em 2, sabe? E isso, né, Jéssica, é um ponto importante, porque aqui eu conheci a Jéssica na Unesp, foi onde eu fiz Química, e depois eu vim para São Paulo para fazer Letras na FEFELESH. E uma das coisas que os alunos da Letras, depois que eu entrei na Letras, percebi, é acabar com essa construção de que uma faculdade de Letras é uma escola de idiomas, né? Então, assim, e muitas vezes, gente, dentro da própria instituição da universidade, tem diretores, reitores que acham que é isso, que faculdade de letras é uma escola de idiomas, e é muito além disso, assim. Sim, sim. É, bem dizer, né? É que cada universidade tem o seu estilo. Na Unesp de Rio Preto era tudo muito fechadinho. Então, quem fazia licenciatura tinha que fazer as 3
partes, apesar de depois. Eu vou falar quais partes, tá, gente? Mas apesar de depois a gente conseguir separar na hora de fazer a pesquisa, a gente tinha que passar pelos 3 momentos, que era a língua estrangeira, aliás, 4, né? A língua estrangeira, né? No meu caso foi o espanhol, e dentro da língua estrangeira é o estudo linguístico mesmo, cultura que entra ali, e literatura. Aí, no caso do espanhol, eram 2 literaturas, porque a literatura espanhola mesmo e a literatura latino-americana. Aí, essa é uma parte. Depois tem a parte de literatura de língua portuguesa. Aí vem a parte de linguística. E, por fim, a parte de educação. Então, assim, são 4 vertentes ali, né? A gente está estudando um curso e 4 coisas envolvidas, 4 coisas muito importantes que poderiam facilmente ter um curso só para a parte do espanhol, 4 anos só para a parte da linguística, que é o que pode acontecer, inclusive, na USP, né? Na USP você pode direcionar e fazer os 4 anos daquilo exatamente, né? Da linguística, 4 anos de literatura, 4 anos de língua estrangeira e a educação. Na Unesp não tinha essa possibilidade, mas só para ver como é uma coisa tão abrangente, tão grande, né? Uhum. E as pessoas acham estranho que a gente fique 4, 5 anos estudando. Eu ainda achei pouco, né? Na USP, a galera chega a ficar 6, 7 anos. Em Buenos Aires, né, na Universidade de Buenos Aires, a UBA, que é onde eu fiz intercâmbio, me falaram, é normal, aqui a gente fica 7 anos para se formar. Ninguém se forma em 3, 4 anos. São 7 anos. O máximo de tempo que pode ficar, a gente fica até concluir tudo o que acha que tem que fazer. E Jéssica, Mas eu e acho. por que o espanhol? Ai, porque tem aluno meu aqui vendo, eu vou falar, eu era fã de Rebelde. Não, brincadeira. Também, né? Eu comecei a gostar de espanhol com 15 anos, quando veio a febre do Rebelde, né, no Brasil. Mas, assim, tem 2 questões. Na Unesp, para você escolher o idioma que você quer estudar, na Unesp de Rio Preto, né? Porque são 3 Unesps com letras e eu imagino que cada uma tem as suas regras. Na Unesp de Rio Preto, para você escolher o idioma, tem a ver com a sua colocação no vestibular, tá? E, gente, ok, eu passei na primeira chamada, né? Teve muito esforço, mas eu era uma aluna de escola pública. Eu passei com não é, eu não passei com cota, né? Porque na época eu nem sabia, nem me enxergava negra ainda, nem tinha noção disso. Mas eu passei com a cota de escola pública, né? E eu passei lá, tipo, fui a quase, não fui a última. Acho que depois de mim tinham mais 2 pessoas. Então eu não passei assim super bem no vestibular. E quem passava bem escolhia inglês, né? É claro que num primeiro momento eu quis escolher o inglês, mas não porque eu gostava de inglês, né? Era porque seria assim, quem passava bem escolhia o inglês. E sem contar que assim, né, na escola pública eu só sabia que tinha aula de inglês. Eu via o povo endeusando o inglês. Naquela época ainda não tinha toda essa comoção com o espanhol que tem hoje. Mas quando eu não consegui pegar o inglês e fui para o espanhol, não foi uma decepção, na verdade foi um alívio, né? Porque eu realmente me identificava mais com o espanhol do que com o inglês. Eu queria o inglês por uma questão muito mais de orgulho do que porque eu queria mesmo estudar inglês. E assim, foi amor à primeira vista. Desde a primeira aula, assim, é uma identificação muito grande. E uma coisa que eu descobri ao longo dos estudos, durante o intercâmbio, com as amizades que eu fiz, é se sentir latino, né? Porque a gente, brasileiro, esquece que é latino. A gente esquece que tem essa ligação com os povos originários. A gente esquece essa ligação com os povos não brancos da América, né? E isso inclui a negritude, porque a negritude tem muita influência, né, na identidade latina, apesar das pessoas não perceberem isso. Né? Por exemplo, o tango, que é o símbolo da Argentina, ele tem raízes negras. A cumbia, né, que é outro estilo musical também que é muito escutado. O reggaeton, tudo isso tem muita influência negra. Mas a gente apaga tudo que é branco. Vallenato.
Sim, baiana. A gente apaga tudo que não é branco. E no espanhol, quando eu fui estudar espanhol, principalmente a partir do segundo ano, que eu tive uma professora que era de El Salvador, e ela trouxe muita coisa de literatura indígena pra gente, eu me senti conectada com a cultura latina, sabe? Eu senti, não, é isso que faz parte. Né? Falar espanhol, além de ser uma língua linda, assim, eu acho apaixonante, o ritmo, tudo eu acho maravilhoso. A literatura é perfeita. Também tem essa questão da gente se conectar com o nosso continente de verdade, porque a língua portuguesa não deixa a gente se conectar com o continente. A língua portuguesa leva a gente lá para a Europa, sabe? A gente já ultrapassou o número de falantes em qualquer lugar do mundo. Se juntar, não dá o número de falantes de português que a gente tem no Brasil. E ainda assim a gente fala a língua de Camões. Não é a língua de Camões, sabe? Talvez a língua de Machado, mas a língua de Camões não é mais. E no espanhol eu já me senti mais encontrada com a América Latina, com eu me senti mais brasileira, inclusive, estudando espanhol, porque tem essa coisa caliente, né? Tem essa, não sei, é uma paixão assim que eu acho que na outra vida, se tem outra vida, na outra vida eu era hispano-americana, sabe? Porque é uma coisa muito de paixão mesmo. E, e, e a minha experiência no exterior, assim, de viagens que eu fiz, é que os outros enxergam a gente como latino. É só a gente que não. Então eu lembro quando eu viajei com a Luciana, a gente fez um mochilão no Peru e na Bolívia, e foi na época de uma Olimpíada ou de um Pan-Americano, alguma coisa assim. E aí tava na capa do jornal um brasileiro que ganhou uma medalha de ouro e tava assim na manchete, acho que foi na Bolívia. Primeira medalha latino-americana. E aí eu olhei aquilo, olhei para o senhor e falei assim, nossa, fiquei. Olha só, eu não viria num jornal brasileiro se por acaso um boliviano ou um argentino ganhasse uma medalha, uma matéria que saudasse a medalha argentina como uma medalha também nossa, dentro de um coletivo da América do Sul, sabe? É Sim, muito. A Lu colocou, era Olimpíada. Para mim foi muito interessante isso. mas você sabe que essa. Uma moça que falou que eu generalizei, desculpa, não era a minha intenção. É que eu tô pensando muito de um ponto de vista da academia, né? Na verdade. Que na academia a gente não se coloca como latino. Né? A gente, inclusive, na academia, na maioria. Assim, eu já reparei isso na USP, eu reparei isso na Unesp. A gente não liga com as outras culturas, né? Tipo, na Unesp eu não tive nenhuma literatura africana. Só tinha literatura brasileira e europeia. Então, é nesse sentido que eu estou falando, sabe? Para moça que, desculpa se pareceu que eu estava generalizando o brasileiro, na verdade, eu estou falando da academia nesse momento. Mas você sabe que você falou, Caio, de eles enxergarem a gente como latinos, mas, mais uma vez, entrando assim na parte de estudos, eles não incluem a gente. Então, por exemplo, eu fui fazer uma disciplina de literatura latino-americana lá na Universidade de Buenos Aires e não tinha nada de brasileiro. Era literatura hispano-americana, na verdade. Eles não Hispânica. incluíam a gente. Tinha disciplina para literatura brasileira, mas não estava junto com a latino-americana. E eles também acabam conhecendo pouco da gente. Por exemplo, o que a minha amiga mexicana estudou na escola como literatura brasileira foi Paulo Coelho. Nada contra o Paulo Coelho, mas não é algo que se estude na escola, sabe? Não deveria ser algo que, que fosse a nossa referência, talvez, lá fora. Com tantos escritores geniais que nós temos, né? E Então, também por causa de uma formação nossa no Brasil também, que a gente não considera, pelo menos a academia brasileira, no sentido universidade, né, formação de críticos de literatura, não coloca o Paulo Freire, não coloca o Paulo Coelho como sendo um literato, né? Então, assim, tem isso também da nossa formação, né? sim, sim. Tem muito. Aí gera outra discussão, né? O que é Outras literatura, o que não discussões. é. É outra visão. Mas é que eu digo assim, nós temos muitas outras coisas, e a única coisa que a minha amiga falou que leu foi Paulo Coelho. Então,
poxa, né? Qual é essa nossa ligação com a América Latina que a gente tem acesso, né? Lógico, a gente, que eu digo, a gente que já tem acesso mesmo à cultura, mas a gente tem acesso a um Gabriel Garcia Marques, sabe? A um Pablo Neruda. Por que que eles têm acesso só ao Paulo Coelho, né? Então, por que que a nossa cultura não está sendo levada para lá, assim? Me fez pensar nisso. Aí eu não sei se é um problema deles ou nosso, ou... Mas a questão da língua influencia isso também, né? Uhum. É, Mas aí, só para inclusive, reforçar, você está falando de um contexto do seu intercâmbio na UBA, né? isso. É que lá eu conheci muitas pessoas de vários países latino-americanos, né? Eu convivi com mexicanos, com equatorianos, com, óbvio, os argentinos, chilenos também, peruanos, colombianos. Então foi essa visão. Só que, claro, era um grupo muito pequeno, né? Não dá para generalizar, mas dá para ter uma ideia de como a gente é visto lá Uhum. fora também. Você está trazendo as suas percepções daquilo que você viu e tal, não é nenhum estudo. Sim. É, não é um estudo sociológico sobre a América Latina, né? Não veio nem essa pretensão. É só uma observação mesmo. Pessoal que eu observei. E, Jéssica, acho que vamos tocar agora num ponto que foi assim algo muito comentado por nós, né? Porque tanto eu quanto você somos negros de pele clara, e no meu caso, pelo menos vou falar por mim, a minha família sempre me criou pensando que eu era uma pessoa negra. Contudo, quando eu ia para a escola, eu via que eu era a pessoa mais clara. E aí, quando eu chego na universidade, na Unesp, eu cheguei em 2005, eu observo que na escola eu era a pessoa mais clara na escola da periferia, aluno de escola pública, mas quando eu acesso a universidade pública, eu sou uma das pessoas mais escuras. Tanto que era muito comum, agora é só os pretos, ele coloca. E como é que é essa sua, como é que eu posso dizer, essa sua questão racial, né, na universidade pública, na escola pública, quando você estudava, na Argentina, e como é que isso foi construindo essa pessoa que nos fala hoje? É, a questão racial, para mim, até hoje, ela é muito complicada, né? É, eu tenho a pele clara, meu cabelo é 3C, né? O pessoal fala. Ele não chega a ser muito crespo, então o cacho é mais solto, é definido, que já ajuda. Os meus traços não são tão negroides, né? Comparados assim a pessoas que costumam sofrer mais, que são. Então, o que acontece? A família da minha mãe, a maioria das pessoas são negras. A família do meu pai, a única pessoa negra era minha avó, mas ela faleceu quando eu era muito neném, então eu não convivi com ela. E as outras pessoas têm a pele clara. E assim, né, a família Mosca, aquele orgulho que eu não sei de onde a gente tira, aquele orgulho de falar, meu sobrenome é italiano, tipo, tá, grande coisa, né? Então, não que eles. Hoje, eu acho que com a questão racial em, tão em evidência, hoje eles entendem que não são brancos. Mas naquela época, eu acho, quando eu era pequena, né, há 30 anos, eu acho que eles se viam mais como brancos. E a família da minha mãe se negra, claramente negra. Então, eu sempre vivi nesse Ou limbo. escuramente negra? Escuramente, é isso, eu até pensei nisso. Então, eu vivi nesse limbo, né? Porque na família do meu pai eu era a única com cabelo crespo. Eu tenho uma tia com cabelo crespo, mas ela sempre usou muito batidinho, não dava pra ver. Eu era a única com cabelo mais crespo e eu era a única com a pele mais escura. Enquanto que na família da minha mãe eu sempre fui a branca, né? Minha avó até hoje ela me chama de amarela. A minha irmã, a minha irmã faz bullying comigo. Quando ela quer me irritar, ela fala que eu sou branca. Então eu sempre vivi nesse limbo. E, na verdade, eu nunca pensei muito, né? Ah, sou branca, sou negra. Na escola eu andava com a minha prima, que é negra, e então ela era negra, eu era eu, né? Da cor de burro quando pode. Ninguém falava da minha cor. Porque, na verdade, parece que as pessoas só enxergam raça, né? Quando ela é muito. Ah, raça, nem gosto dessa palavra. Mas só enxergam quando é muito visível. Quando dá pra te embranquecer, eles te embranquecem. Então ninguém falava que eu era negra.
porque dava para falar que eu era moreninha, né? Que eu era queimadinha. E aí, quando eu cheguei na faculdade, aí sim foi um tapa na minha cara de sim, você é negra. Primeiro porque na minha turma dava para contar assim nos dedos as pessoas que não tinham cabelo liso, por exemplo. É... Mesmo na moradia, né, onde a gente estava, a maioria das pessoas eram brancas. Né? Então, e aí eu comecei a escutar que eu era negra. As pessoas falarem assim, até aquela estereotipa, aquele estereótipo mesmo. Ah, é por causa do corpo, né, da forma do corpo mais arredondada. Ah, porque o seu cabelo. Ah, porque você tem a cor do pecado. Tipo, caras falarem Se é pra mim que eu tinha mulata. a mulata. Caras falarem pra mim que eu tinha beleza exótica. Que porra que é beleza exótica, sabe? Ninguém fala isso pra uma moça loira do olho azul. Então, aí começou a ficar muito claro pra mim que eu não era branca. E ficou mais claro ainda quando eu fui pra Argentina, porque o povo argentino é muito branco, né? Assim, é um dos poucos países aqui da América Latina em que não tem nem os traços indígenas. A maioria das pessoas são brancas, principalmente em Buenos Aires. E Então, eles quando eu meio que cheguei se lá, orgulham, né, de ser a Europa na América do Sul. Inclusive, eu sim, já li isso no norte da Argentina, tem um movimento muito grande em relação aos indígenas, né, argentinos, assim. sim. Então, e as meninas que estavam comigo no intercâmbio, que eram brasileiras, elas eram brancas. Tinha duas moças do sul, loiras, né? Uma com 1,80 m de altura, loirona, alemãzona. A outra baixinha, mais loira, com olhão azul. Tinha uma moça de São Paulo que era mais morena também, mas com cabelo liso e com traços brancos. Então, assim, eu era a negra. Inclusive, quando eu cheguei lá, e eu já falava espanhol, né? Porque eu já estava indo para o último ano de faculdade. Quando eu cheguei lá, as pessoas achavam que eu era colombiana, porque negra e falando espanhol só podia ser colombiana. E aí sim eu me toquei. Inclusive, ali que eu percebi mais ainda a questão da sensualização da mulher brasileira, mas não qualquer mulher brasileira, né? É a mulata. Porque a maneira como os rapazes se aproximavam de mim era totalmente diferente da maneira como eles se aproximavam das meninas loiras. Né? Era sempre com muito mais agressividade, sempre achando que eu nunca ia dizer não. Era, foi aí que eu percebi, né? Não, talvez agora com certeza eu sei que eu não sou branca. Só que a gente que tem a pele clara e tem a passabilidade, tem essa questão de tem hora que a gente passa, né, como branco, e tem hora que a gente não passa. Então, dependendo do lugar onde você for, você não é negra. Dependendo do lugar onde você for, sim, você é negra. Então, dentro da universidade, inclusive na USP, eu sei que eu sou negra. Fora, quando eu tô aqui, no meu bairro, que é periférico, né? Eu moro na quadra 5 aqui em Carapicuíba, aí eu não sou. Se eu falo que eu sou negra, eu tô querendo me apropriar. Então, eu acho muito complicado. Assim. Hoje em dia, eu falo que eu sou uma mulher racializada. Né? Eu até evito falar muito que eu sou negra, porque eu tenho medo de ofender o movimento negro. Sei lá, dá até É complicado, né? É complicado hoje em dia. Eu entendo que eu não sou branca, só sei isso. Eu sei que eu não sou branca, porque eu já vivi situações que mostram que eu não sou branca. Mas, Eu te entendo, assim, né? Porque, ao mesmo tempo, o movimento negro do passado fez uma série de lutas, um trabalho acadêmico, estatístico, de tentar provar, né, que pessoas de pele clara são negras por conta de uma série de questões estatísticas que mostram que passam pelas mesmas dificuldades de acesso à estrutura de poder. Contudo, a gente tem hoje, né, um movimento negro jovem que muitas vezes se inspira em certas teorias, que aí é uma crítica minha, tá, gente, dos Estados Unidos, tira do contexto, né, e começa a criar termos assim que eu acho nada a ver, tipo afrobege, por exemplo, eu sinceramente e acho bem ofensivo esse termo. Porque ele não visa falar assim, tá, é o negro da pele clara, mas quando ele fala afro bege, é praticamente falar assim, que eu sou a Anitta, sabe? Que eu vou ser preta num clipe e você branca no outro, não é isso que exatamente, acontece, né? é É, verdade. é, é uma Ah, discussão que Jéssica, volta, né?
É. Um ponto assim que eu acho que é da sua trajetória que eu acho super legal de você contar e como sou seu amigo eu já conheço um pouquinho, que foi quando você, enquanto professora de espanhol da escola pública, conseguiu levar os seus alunos da escola pública para o Chile. E assim, quando você me contou que você ia fazer, eu falei, mano, tu vai levar as molecadas de ensino médio pro Chile, que é isso? Conta pra gente como é que foi todo esse processo de você organizar os alunos, a questão do tanto mentalmente, né, deles, mas você também, porque você era a pessoa responsável por aquele grupo de adolescentes, a questão financeira, como é que os alunos, conta para nós como eles se organizaram para fazer essa viagem que eu acredito que vai ficar marcado para eles e também para você por um bom tempo, assim, né? Foi, nossa, foi demais. É o seguinte, né? Poucas pessoas conhecem o projeto do CEL, né? O Centro de Estudos de Língua, a gente não é o CEL de São Paulo, cidade. É o Centro de Estudos de Língua. É um projeto estadual, surgiu no final dos anos 80, justamente para aproximar o Brasil do Mercosul. E o CEL ele surge justamente para ensinar espanhol e depois vai expandindo para outros idiomas, né? Para existir o CEL, tem que ter o curso de espanhol. Depois abre inglês, francês, italiano, o que puder, mas tem que ter espanhol. E é um, até 2015, o governo fazia uma prova e oferecia uma bolsa para os alunos de cada região, né, de cada diretoria de ensino, para eles irem para algum país que falasse o idioma que eles estudavam. Então, em 2015, a gente teve aluno aqui da diretoria de ensino que foi para a Inglaterra, ficar um mês na Inglaterra com tudo resolvido pelo Estado, para a Espanha, não, para a Argentina. Já teve casos de ir para a Alemanha, sabe? Tudo com o governo ajudando. Só que aí veio a crise. Aí vocês sabem, né? Se tirasse a Dilma, o dólar caía. Não aconteceu. E a gente ficou nessa tristeza de não poder oferecer isso para os alunos, porque gente, aqui em Carapicuíba, vocês têm noção que a gente está do lado da Avenida Paulista. A gente mora no trem, sabe? O trem passa aqui perto de casa. E eu tenho aluno que nunca nem foi para a Avenida Paulista. Então, assim, eles não têm essa perspectiva de sair de perto de onde eles estão, né? E a gente começou a ficar meio angustiado, porque que chance que essas crianças iam ter mesmo de colocar o idioma em prática, aprender cultura, sabe? E antes de eu entrar no projeto, a coordenadora já tinha organizado um intercâmbio em 2011 para a Argentina com eles. E ela falou assim: vamos tentar fazer de novo? Falei, vamos, né? Então vamos tentar. E foi aí que a gente começou. Ela foi atrás da empresa que já tinha feito intercâmbio para os alunos em 2011. E essa empresa, ela faz ela consegue assim, diminuir o preço para a gente, por ser um grupo grande e tudo mais. Consegue bolsa para o professor, né? Porque eu paguei para ir. Eu paguei a passagem, mas o resto eles me deram uma bolsa, já que eu ia estar trabalhando, eu e a outra professora, né? Eu não fiz sozinha, acho que eu nem daria conta de ir sozinha. E os alunos tiveram aí um ano para ir pagando. Foi muito complicado, porque aí começou a apertar a crise, né? 2018, entra, começa a eleição, começa a apertar. Muitos pais perderam o emprego no meio do caminho, né? Foi muito complicado, mas no final a gente conseguiu aí um número legal de alunos que conseguiu ir. E aí fomos a outra professora e eu, com 12 alunos. A parte da responsabilidade deu assim um medinho, né? Porque o filho dos outros, né? Quando são os meus irmãos, os meus primos, eu já fico nervosa, imagina com os alunos. Mas era uma turma, a maioria dos alunos que foram eram de uma turma que eu dei aula desde o primeiro momento para eles. Assim, eu dava aula para eles há 3 anos. E a gente criou uma amizade muito grande. Assim. Até hoje, eles se formaram e a gente continua em contato. Né? Hoje mesmo eu estava falando com uma das moças que foi intercâmbio com a gente. Então, foi muita parceria. Assim, a gente podia contar que eles iam se comportar, a gente conhecia muito bem eles, né? Éramos em duas, então a gente se dividia. Ah, um grupo quer fazer uma coisa, o outro, cada professora ia para um lado. Eles se deram muito bem entre eles, a gente não teve problema, assim, então
deu tudo certo. Deu medo. Mas eu tenho que falar assim que foi, pra mim, eu tive vontade assim, de chorar de emoção. No primeiro dia que a gente chegou, deixamos a mala no rosto, resolvemos o que tinha que resolver, e falamos, vamos tomar um sorvete? E quando eles chegaram na sorveteria, ele falou, professor, ajuda? Eu falei, não, não ajudo não. Vocês estudaram 3 anos para isso, vai lá. Ver eles pedindo sorvete em espanhol, sabe? Parece bobo, mas foi tão lindo, assim, eu fiquei tão emocionada, quase chorei no meio da sorveteria, vendo eles se virando. E, sabe, né, adolescente, todo mundo que chegava perto, eles queriam conversar, né? A moça que fazia faxina no rosto virou melhor amiga ali de algumas meninas que tudo queria bater papo com elas. Todo lugar que elas iam, elas perguntavam, né? Elas porque tinha mais meninas do que meninos. Na verdade, só tinham 2 meninos, né? Curso de idioma sempre tem mais meninas do que meninos. E foi, assim, muito emocionante, na verdade. Foi ver o meu trabalho, né? Mais do Aham. que quando eles tiram um A na prova, foi ver assim o resultado de 3 anos de muito trabalho meu e deles, né? Porque, claro, eu não faço nada sozinha. Se não são eles querendo aprender, quem sou eu tentando ensinar? Mas foi assim, acho que uma das melhores experiências que eu tive. E foi muito legal, porque eu fui uma vez, eu fiz um intercâmbio como aluna e agora eu fui como a responsável, né? Como a professora. Então foi uma experiência assim muito rica, muito rica. Mas que no momento eu não faria de novo, né? Por quê? Porque por quê? Porque, né, a gente ama, a gente trabalha com amor, mas não dá para trabalhar por amor. E eu paguei, né? Eu tirei do meu bolso, não dá para eu fazer isso todo ano. Se for para eu tirar do meu bolso todo ano para viajar, eu viajo para passear, né? Não para trabalhar. Então, foi uma coisa Aham. assim que, por mais que tenha sido lindo, eu estava trabalhando, tinha toda a atenção, né? E 24 horas por dia, porque se alguém me acordasse à noite passando mal, eu tinha que atender, sabe? Então, foi lindo, foi maravilhoso, mas também foi super cansativo e eu literalmente paguei para trabalhar, né? Então, não, talvez um ano sim, um ano não, todo ano também não dá. Deixa um ano eu gastar dinheiro para eu viajar para algum lugar, sem aluno. Jéssica, olha só como passa muito rápido o tempo, falta só 10 minutos. E aí, antes do Instagram nos expulsar, eu Uhum. queria que você contasse um pouco sobre o seu processo de fazer mestrado. Mas sem aquela parte que eu e Luciana ficamos te enchendo o saco para fazer, mas a parte de quando o momento que você prestou, a linha de pesquisa, como é que está sendo essa experiência de ser professora, de estar no mestrado, os dramas de ter que diminuir a aula, que isso é algo assim muito importante de se dizer. Sim, sim. Primeiro, assim, quando eu me formei, eu não quis fazer mestrado de cara, porque a universidade, ela tem uma bolha em volta da gente, né? E eu via muita gente, assim, eu vejo até hoje, gente que entrou na faculdade comigo e que não saiu da faculdade, sabe? E isso me deixava meio assustada, assim, eu não queria ficar presa dentro da universidade. Eu queria ter uma vivência. E no último Tá ano eu falando de descobri que eu mim? queria. Não, não tô falando de você, não, porque você saiu. Você foi pra Unicamp, você ficou um tempo fora e depois você voltou pra USP. Eu tô falando, assim, de colegas mesmo, de lá, da letras, né? E eu não tô criticando eles, não era o que eu queria pra mim, né? Eu queria ter outra vivência, além de estar dentro da universidade naquele momento. E no último ano eu descobri que eu gostava de dar aula. Eu fui fazer os estágios, eu peguei aula para ganhar bolsa, peguei aula em escola de idioma e eu percebi que eu gostava. E que eu queria dar aula. Lógico que quando eu cheguei na escola pública foi um baque, um tapa na cara. Eu sofri horrores no meu primeiro ano dando aula, né? Mas ainda assim, eu com o tempo eu fui me adaptando, fui gostando muito, muito, muito de dar aula. Eu não me vejo fazendo outra coisa hoje em dia. E chegou um momento que eu percebi que eu estava ficando para trás, que eu estava ficando muito parecida com aquelas professoras que são dinossauros, que são ótimas professoras, mas que não cabem mais nesse momento que a gente está vivendo, sabe? Que elas não se abrem para as coisas novas, que elas reclamam que os alunos hoje em dia são terríveis, que elas não querem trabalhar com um texto diferente, querem só trabalhar com literatura. E eu percebi que eu estava ficando assim. Eu falei, não, eu preciso ir atrás de fazer alguma coisa, mas eu não quero fazer qualquer curso.
Eu não quero fazer um curso só para ganhar o diploma e evoluir, né? Ter evolução. Não, eu quero fazer uma coisa séria. E eu sempre tive muito isso da universidade pública. E eu sempre tive o sonho da USP, né? Apesar de ter ido para a Unesp. Eu fui para a Unesp porque eu quis, porque era uma chance de morar em outro lugar e tudo mais. Mas a USP sempre esteve na minha cabeça. E aí eu descobri o programa do Prof. Letras, né? O Prof. Letras ele é voltado para professores da rede pública. Só faz quem é professor. E a pesquisa é dentro da sala de aula. E assim eu me encontrei, né? A gente não faz o projeto antes, a gente faz a prova, entra e só depois é que a gente faz o projeto e escolhe a linha de pesquisa. Por um questionário que eu preenchi, eles me direcionaram para uma professora que talvez tivesse alguma coisa a ver comigo e bateu, que é a minha atual orientadora, né, a Maria Inês, e ela trabalha com gêneros do discurso. E eu trabalhei com discurso na graduação. Outro viés, mas era discurso. Então a gente foi se alinhando. E surgiu a ideia de trabalhar com gêneros digitais e multiletramento. E agora eu estou trabalhando com comentários em redes sociais, como um gênero argumentativo. Isso, gente, abriu minha cabeça de uma forma assim, eu consigo ver as coisas que eu aprendi no mestrado eu colocando na sala de aula. Eu consigo preparar uma aula com as coisas que eu aprendi no mestrado. E isso, para mim, é maravilhoso. Porque eu tinha uma visão de que a universidade não vai para fora da universidade, né? Tem muita pesquisa que é feita para ficar dentro da universidade. E eu não critico isso. Eu acho que conhecimento por conhecimento também é importante de ser produzido. Mas a gente tem que retornar alguma coisa para a sociedade. E aí, pensando no tema da nossa live, né? O título dela, que é eu nasci na escola pública, eu estudei a vida inteira na escola pública, eu me formei na escola pública, eu acho que eu tenho que devolver alguma coisa para a escola pública. É o meu jeito de não pagar uma dívida, porque eu não tenho dívida com, mas de dar para outras pessoas a oportunidade que eu tive. E talvez fazendo com que eles sofram menos do que eu sofri para ter essa oportunidade, sabe? Eu espero que meus alunos não tenham que passar todos os sábados e domingos do terceiro ano de ensino médio deles estudando o dia inteiro para conseguir passar para uma universidade. Então, para mim, estar agora no mestrado é essa oportunidade de me aprimorar, ser uma profissional melhor e levar isso para a sala de aula, primeiro, mostrando para os alunos que é possível, sabe? Sempre que dá, eu falo para eles, eu estudei em universidade pública. Sempre que dá, eu falo para eles, eu faço mestrado na USP. Não para ficar, nossa, como a professora é... Não, é para mostrar para eles, gente, eu nasci e cresci aqui, igual vocês, né? Porque eu continuo em Carapicuíba agora. Né? E Barueri, que é aqui do lado. É para mostrar para eles que dá para fazer. Que sim, vai ser mais difícil para a gente do que é para o menino que estuda no Ângulo, ali em Alphaville, que é do lado praticamente das escolas onde eu dou aula. Mas é outra realidade totalmente diferente. Então, eu fui para esse programa de mestrado e eu escolhi essa linha de pesquisa por isso. E é para ficar na escola pública. Já tive chance de escola particular, por enquanto, pelo menos, eu não quero. Meu negócio é a escola pública, é dar para eles a oportunidade que eu tive, né? Facilitar para eles, na medida do possível, para eles poderem chegar onde eu cheguei, se eles quiserem chegar onde eu cheguei. Ou eles me ultrapassarem, sabe? Ou mesmo que eles não cheguem, que eles não queiram ir para a universidade, mas eles podem escolher não ir para a universidade. Né? Porque uma coisa é escolher não fazer faculdade. Eu acho que todo mundo tem esse direito, né? Pode seguir, fazer o que quiser da vida, trabalhar, fazer um negócio. Mas tem que ser uma escolha. Não tem que ser uma imposição da sociedade, que você não vai para a universidade pública porque você é pobre, porque você não teve um bom ensino. Não. Você teve um bom ensino e você escolheu se foi ou não para a universidade. Então, o meu processo nesse momento é esse. Até porque o bom ensino ele é para ser um cidadão diferente da profissão que ele escolha, né? Então é algo que ultrapassa, assim, né? Sim, sim. Jéssica, temos 4 minutos. Ai. Você quer se despedir, falar mais alguma coisa que sim que ficou faltando? Porque a gente pensou no tema, né? Foram várias coisas e teve algumas coisas que não entraram aqui, né? Então, É, assim, a gente pode até depois, futuramente, marcar outra live, assim,
porque o papo foi muito bom, Jéssica. Eu pelo menos gostei bastante de te ouvir. Ah, eu gostei de falar também. Ah, mais uma vez, assim, eu quero agradecer. É bom poder compartilhar isso. Eu acho que nem de longe eu estou perto dos outros convidados, né? Eles acrescentaram muita coisa e eles estão mesmo, né, mexendo. A parte da política é uma coisa que eu queria me envolver mais, mas ao mesmo tempo eu tenho um pouco de preguiça. Então eu valorizo muito, assim, principalmente os candidatos que apareceram, né? Porque eles realmente estão lutando por uma coisa. Mas, em minha defesa, assim, eu não me envolvo com política partidária, mas eu queria dizer que, assim, eu tento fazer a minha parte na sala de aula, né? Eu falo que a minha militância é na sala de aula. Então, na medida do possível, eu levo discussões para os alunos. Lógico, eu tenho que tomar muito cuidado, né? Porque a gente está aí, por mais que não tenha sido aprovada a escola sem partido, a gente sabe que existem aí forças repressoras, mas sempre que eu posso, eu levo discussões e eu acredito que essa geração que está se formando agora, quando eles forem votar daqui a 5 anos, eles não elegem Bolsonaro, sabe, por exemplo. Porque a gente vê assim, eu tenho muita fé nessa molecada e é por isso que eu não quero sair da escola pública, porque a escola pública, ela me formou quem eu sou hoje e eu estou ajudando a formar essa molecada que não vai votar em reacionários, em pessoas que espalham aí a violência verbal e física nos seus discursos, sabe? Então, essa é a minha esperança e essa é a minha militância. Enquanto o pessoal está lá firme e forte, lutando e dando a cara a bater na Câmara e tudo mais, eu tento fazer isso aos pouquinhos, com um trabalhinho de formiguinha com os meus alunos em sala de aula. A nossa militância, né, ela é as nossas escolhas para a vida, né, porque do momento que você optou por, entre aspas, tá? Porque a lógica, essa lógica capitalista você teve uma boa formação de saúde pública, então você tem que ganhar muito, para você ganhar muito, tem que ir trabalhar para a elite, Sim, né? Do momento que você não faz isso, essa é a sua militância, porque ali está as suas posições políticas que te fazem decidir ir por esse caminho, né? Então, parabéns, Jéssica, assim, pela coragem, né? Porque, como a gente apontou aqui no nosso começo, não é fácil ser professor, baixos salários, você pagando para poder ir levar os seus alunos para o Chile, né? Eu acho que é algo que a gente precisa contar para as pessoas, né? Esses pequenos detalhes, que é muito fácil idealizar uma professora Helena, mas não perceber que é duro ser querer tentar ser uma professora Helena, né? sim. Ah, não, não, Jéssica, eu não. troquei, eu Ah, troquei as ordens, eu espero que o Instagram não feche a gente. Porque eu sempre começo a live apresentando um livro para as pessoas poderem pesquisar, né? E aqui a Jéssica falou várias coisas sobre a questão étnico-racial, sobre o entendimento dela nesse mundo, ser negra ou não ser, passabilidade e tal. E eu vou fazer no final, tá? Eu espero que os meus ouvintes cheguem até o final depois para pegar essa dica. Gente, a sugestão que eu deixo para vocês é um livro chamado História e Cultura Afro-Brasileira, Subsídios para a Prática da Educação Étnico-Raciais. Nesse livro aqui são 13 capítulos, então você vai ver movimentação política, você vai ver o pensamento sobre escola quilombola, são vários temas e, inclusive, que nos faz pensar algumas coisas, até de algumas coisas que foram colocadas aqui, mas que por conta do tema já são 8:01, não vai dar para a gente poder tratar. Mas, gente, chamarei a Jéssica para aprofundar algumas questões aqui que são polêmicas. ai, Jéssica, um beijo e a gente se fala, tá bom? E beijo, muito Caio. obrigado para quem Tchau. nos assistiu. Beijo para todos.